Olá, aluno, tudo bom com você? Inicia-se agora mais uma aula aqui na Escola Técnica Residência. Estarei aqui com você, o engenheiro de segurança do trabalho, professor Jonatas. E hoje falaremos sobre o quê? Sobre a nossa revisão, né? Tudo que nós aprendemos até agora, alguns contextos, as partes mais importantes para nós chegar a absorver todo o conteúdo e fixar em nossas mentes. Então vamos iniciar nossa revisão aí sobre ética. Vamos iniciar pela lei do exercício profissional. Lembrando daquele breve histórico. No breve histórico tínhamos o quê? No Brasil, as regras de proteção à saúde e à integridade do trabalhador só se fizeram valer quando se tornaram por força de lei. Foi exatamente isso que a gente aprendeu, né? Durante essas aulas, aprendemos que muitas pessoas passaram por várias situações, empresas, empregadores, e com essa evolução, a partir de acidentes e todos os ocorridos nesse período, por força de lei, começaram a surgir o quê? Algumas leis que confortavam tanto o empregador quanto o empregado, né? Dando uma metodologia a ser aplicada nos trabalhos, umas regras e leis, sendo uma bússola assim para quem fosse trabalhador naquela época, né? Porque até então a gente não tinha uma coerência nas atividades, cada um fazia a atividade de uma forma, e com isso aconteciam muitos acidentes, até óbitos, mutilações e coisas por aí vai, né? E com o passar do tempo, a evolução, se surgiram as leis beneficiando tanto o empregador quanto o empregado. E exatamente falando aqui do Brasil, só em 1943 foi que surgiu com o então presidente Getúlio Vargas a consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT, que sempre falo aqui para você, aluno. Nós, da área de segurança do trabalho, temos que sempre estar atento às mudanças na CLT, nas atualizações, e sempre estar acompanhando, porque é muito importante para nós em qualquer situação na nossa área, na nossa atividade. Independente do ramo de fabril que você vai trabalhar, ou até mesmo em trabalhos em campos, em todas as atividades que você estiver trabalhando, vai ser muito importante, aluno, você ter o conhecimento da CLT, principalmente do nosso capítulo 5. Mas voltando aqui, a CLT sendo o principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores. E por que eu falo que isso vem favorecer tanto o empregado quanto o empregador? Porque o empregador que não é afastado, que não é mutilado, que não tem acidentes do trabalho, ele vai fazer o quê? Um trabalho com mais qualidade, ele não vai dar o gasto de ficar, da despesa de não estar trabalhando numa empresa, não vai ter afastamento, e tudo isso proporciona o quê? Mais lucro para a empresa, né? Então, atualmente, as empresas vêm criando mais maturidade e entendendo a importância da área de segurança do trabalho, vendo ela como investimento, não como um custo. Apesar de todas as evoluções que seguiram desde 1943, somente em 1978 entraram em vigor as normas regulamentadoras. Como a gente já citou aqui em várias aulas, é muito importante as normas regulamentadoras para nós da área de segurança do trabalho, porque aí já vem na portaria 3.214, que é referente à segurança do trabalho, instituída pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E nela, em 1978, como nós estamos, né, foram constituídas naquela época 27 normas regulamentadoras. Então, só para lembrar a gente aqui, ó, em 1943, consolidação das leis do trabalho, a CLT. Em 1944, oficialmente instituída a primeira criação da CIPA, nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que atualmente temos a norma NR5, para dar toda a metodologia do treinamento, de aplicação, né, em qualquer atividade fabril ou qualquer tipo de empresa, qualquer segmento de empresas, né? E você aí, futuro técnico de segurança do trabalho, tem que estar totalmente ligado quanto à CIPA, porque você vai participar desses treinamentos, pode até prestar uma consultoria, dando esse treinamento a microempresas, e tem que entender profundamente a norma NR5 e a CIPA, como nós citamos aqui, ela já está na CLT desde 1944. Em 1949, a primeira CIPA na área portuária, na Companhia Doca de Santos.
Então, em 49 já tivemos aí a primeira atividade de CIPA em uma atividade que era muito importante na época, e é até hoje, né? Que são os portos, né? E no caso, em Santos, em 1949, foi onde se iniciou aí a primeira CIPA, a primeira Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela vem o quê? Vem avaliar ali, ó, no dia a dia, o que precisa ser melhorado, adequado, para transmitir mais conforto e segurança em qualquer atividade de trabalho. E a CIPA, atualmente, ela anda em conformidade com nós da área de segurança do trabalho. E você, futuro técnico de segurança do trabalho, tem que estar sempre ligado com a CIPA, sempre conversando, sempre ali dialogando para chegar o quê? Em conclusões objetivas para trazer conforto e segurança em qualquer atividade que você for trabalhar. Em 1966 ali, ó, foi criada a Fundacentro, a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Já começava aí a evolução na área de medicina do trabalho. A saúde ocupacional é muito importante e até hoje a gente sabe a importância da saúde aplicada no trabalho. Em 1977, na Lei 6.514, de 22 de dezembro, que altera o capítulo 5, o título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho relativo à segurança e medicina do trabalho. E em 78, enfim, a criação das normas regulamentadoras na Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as normas regulamentadoras, as nossas NRs, sempre tendo base o capítulo 5, né, o título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho relativa à segurança e medicina do trabalho. E aí você vê a evolução, como que ela já começou a melhorar, né? Em 43 tínhamos ali o capítulo 5, que foi instituído na CLT, que era relacionado à segurança e medicina do trabalho. Tivemos a CIPA em 66. E a partir de 78, sim, Ministério do Trabalho e Emprego acontece a grande evolução na nossa área. A criação da Portaria 3.214, que é relativa às normas regulamentadoras. Ali sim temos todas as normas regulamentadoras específicas para cada atividade. Mineração, elétrica, trabalho em altura, disposições gerais, o nosso PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nosso PCMSO, Programa de Controle de Medicina Ocupacional e muito mais. As normas regulamentadoras estarão em nossas vidas efetivamente em toda a nossa carreira profissional. E você aí, futuro técnico de segurança do trabalho, tem que saber, como diz o ditado popular, de cor e salteado, todas as normas regulamentadoras, saber aquele contexto, né? Professor, tem que saber inteiro? Lógico que não, né? Você não é um HD, um servidor de computador, né? Mas você tem que saber o contexto, o começo ali, né? Que a gente chama de orelha de livro, ter aquele conhecimento específico. E sim, quando estiver na sua atividade relacionada a alguma norma regulamentadora, você vai ter que estar efetivo nela, você vai estudar a norma, vai aplicar o conceito da norma regulamentadora, saber interpretá-la coerentemente, corretamente e sempre transmitir todas essas informações ao SESMIT. Continuando aqui, aluno, falando mais da lei agora, 7.410, de 22 de novembro de 1985, falando ainda da matéria de lei do exercício profissional. O que essa lei veio falar para nós aqui, ó? No artigo 1, ele cita: o exercício da especialização em engenharia de segurança do trabalho será permitido exclusivamente ao engenheiro ou arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso, especialização em engenharia de segurança do trabalho, a ser ministrado no país em nível de pós-graduação. Então ele cita aqui que um dos integrantes do SESMIT, no caso, o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem que ter por formação, tem que ser formado em engenharia e fazer uma pós-graduação na área de engenharia de segurança do trabalho. Assim, ele terá o título de engenheiro de segurança do trabalho, agregando mais essa modalidade ao seu CREA, a modalidade de segurança do trabalho, e fará parte com você aí, futuro técnico de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho fará parte do SESMIT.
E na Lei 7.410 também fala aqui no artigo 2, ó, o exercício da profissão do técnico de segurança do trabalho será exclusivamente 1. Ao portador de certificado de conclusão de curso técnico de segurança do trabalho a ser ministrado no país em estabelecimentos de ensino de segundo grau. Então aqui já fala sobre você aí, aluno, sobre você, o futuro técnico de segurança do trabalho. A lei pertinente às suas atividades aqui, ó, a Lei 7.410. E ela foi instituída em novembro de 1985. No artigo 2, ela é referente ao técnico de segurança do trabalho. Falando ali o que necessita para você ser um técnico de segurança do trabalho, né? Ao portador de certificado de conclusão do curso técnico de segurança do trabalho, a ser ministrado no país em estabelecimentos de ensino de segundo grau. Já aqui, ó, no decreto número 92.530, de 9 de abril de 1986, ele vem regulamentar a Lei 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em engenharia de segurança do trabalho e a profissão do técnico de segurança do trabalho e de outras providências. Então você vê aí, né, quantas leis são referentes à área de segurança do trabalho, como a gente tem documentação, como a gente tem metodologias a ser aplicadas no nosso ramo de atividade. E sempre, aluno, sempre você aí, futuro técnico de segurança do trabalho, acompanhe todas as atualizações e evoluções de leis pertinentes à CLT, decretos relacionados ao Ministério do Trabalho e Emprego e outras atividades referentes à área de segurança do trabalho. A gente sempre tem que estar ali, ó, acessando o site do MTE, avaliando as atualizações na CLT, para a gente sempre estar o quê? Atualizado para aplicar no nosso ramo de atividade. Você aí, futuro técnico de segurança do trabalho, quando você estiver trabalhando na sua empresa, você vai ter todo esse conhecimento a ser aplicado na empresa. Falando aqui agora do código de ética, ó, relembrando aqui na revisão. O que é um código de ética? É um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma empresa, instituição, categoria profissional, a partir de sua missão, cultura e posicionamento social, e que deve ser seguidos pelos funcionários no exercício de suas funções. As normas mencionadas no Código de Ética podem estar vinculadas às normas legais da Constituição do país. Então tá aqui, é muito importante isso aí. Você, ó, futuro técnico de segurança do trabalho, sempre trabalhar em conformidade ao Código de Ética referente à sua atividade, à sua profissão. Então é muito importante a gente sempre trabalhar o quê? Com coerência, né? Com dignidade, com idoneidade. E aqui a gente temos o Código de Ética, que já passa ali, ó, um conhecimento específico para você aplicar no seu dia a dia. Ele cita aqui também, ó, vamos falar agora sobre o que aqui, aluno? História do técnico em segurança do trabalho. Evidentemente, a importância da proteção dos trabalhos atinge a todos os povos e não poderia deixar de interessar a duas grandes organizações do âmbito internacional, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a OMS, Organização Mundial da Saúde. E é muito importante a gente sempre estar também consultando tanto a OIT quanto a OMS, porque muitas de suas leis e regras, digamos assim, aplicadas na OIT e na OMS, ela é expandida mundialmente. Então, sempre temos que estar pegando essas referências e muitas dessas situações poderão ser aplicadas aqui no Brasil. E é importante a gente acompanhar essas atualizações na Organização Internacional do Trabalho e na Organização Mundial da Saúde. Tudo referente à área de segurança do trabalho e medicina do trabalho, aluno. Agora, continuando o contexto histórico aqui da área de segurança do trabalho, em 1834, aconteceu o quê? A contratação do primeiro inspetor médico de fábricas, exames médicos admissionais e periódicos. Isso lá na Europa, né, aluno? Em 1862, a França faz a regulamentação da segurança e higiene do trabalho.
Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? Todo mundo conhece sobre isso, já falamos sobre isso. E lá também começou a evolução quanto à parte de segurança e higiene do trabalho. Em 1865, Alemanha, surge a Lei de Indenização Obrigatória dos Trabalhadores. Em 1865 já existia essa lei na Alemanha. Você vê como a Europa está adiantada em relação à segurança do trabalho em algumas situações. E para pagar o empregado pelo acidente de trabalho. Em 1873, Associação de Higiene e Prevenção de Acidentes. E em 1919, a criação, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né? Que já é reconhecida em suas primeiras reuniões a existência de doenças profissionais. Então, desde 1919, desde 1870, já tinha o conhecimento bem alto quanto à área de segurança do trabalho. Isso foi evoluindo, trazendo para o Brasil, tropicalizando assim, né, para nossas leis aqui no Brasil. A referência aí, ó, do pessoal da Europa, de outros países mais evoluídos que nós, trouxemos todo esse conhecimento e agregamos as nossas leis, as nossas regras instituídas aqui no nosso país. Relembrando aqui agora, aluno, o Código de Ética do Técnico de Segurança do Trabalho. Pegamos como referência aqui, né, a Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, a FENATEST, e ela institui o Código de Ética dos Técnicos de Segurança do Trabalho. E lá vão ter vários itens, né, dos colegas, da profissão, da conduta. Ela te dá uma base e referência de tudo que você vai utilizar no seu dia a dia. É muito importante você sempre estar lendo aí. Como a gente já citou, né, os técnicos de segurança do trabalho ainda não existe um conselho de classe para os técnicos de segurança do trabalho. Porém, temos sindicatos e temos federações. E no caso, a FENATEST, ela é muito importante para você aí, aluno, futuro técnico de segurança do trabalho, utilizar como guia, como sua bússola, né? Como a gente já citou, os engenheiros têm o CREA, né, que é o Conselho de Classe da Engenharia. E falando do Código de Ética do Técnico de Segurança do Trabalho, citamos aqui, ó, o Código de Ética do Técnico de Segurança do Trabalho, elaborado pelos integrantes da Comissão de Ética, instituições representativas da categoria dos técnicos de segurança do trabalho, como indicativo provisório até a regulamentação do Conselho Federal dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Então, esse conselho ainda não existe. Então, para termos bases, padrão e qualidade no que formos executar, temos como referência os dados da FENATEST aí, que tem várias relações, como a gente já citou aqui. Agora vamos entrar aqui na revisão, aluno, para relembrar o quê? Um assunto bem extenso, né? Foram aulas bem extensas, aprendemos bastante coisa e vai ser muito importante essa aula aqui para nós no nosso dia a dia. Vamos participar de várias sindicâncias, dependendo da empresa que você estiver trabalhando, ou não, né? Se a empresa estiver totalmente adequada, se ela estiver totalmente vigente em conformidade à lei, você pode até passar por algumas fiscalizações. Mas não vai ser uma sindicância tão apurada assim, né? E dependendo da empresa que você trabalhar, você pode até participar de uma sindicância em processo administrativo disciplinar. Para o quê? Para verificar se a empresa que você está trabalhando está em conformidade às atividades relacionadas às leis vigentes do país, quanto a Ministério do Trabalho e Emprego, quanto à parte de segurança do trabalho. Então aqui é importantíssimo a gente relembrar aqui, ó, o capítulo 5 da CLT, que é referente a nós da área de segurança do trabalho, que vai do artigo 154 até o artigo 200. E ele serviu como base, como a gente já citou, a várias normas regulamentadoras. Várias normas regulamentadoras pegaram como base o capítulo 5 aí, né? E a partir da criação do Ministério do Trabalho e Emprego, das leis pertinentes à portaria 3.214, referente à segurança do trabalho, aí sim teve aquela evolução grande na área de segurança do trabalho. Então vamos relembrar aqui o capítulo 5 da CLT, artigo 154 até o artigo 200.
que ele relata o quê? Sobre a segurança e da medicina do trabalho. A redação desse capítulo é dada pela Lei 6.514, de 22/12/1977. Falando ali agora da seção 1 do capítulo 5 da CLT, referente à segurança e da medicina do trabalho. Nessa seção 1, das disposições gerais, ele fala no artigo 154 ali, ó, a observância em todos os locais de trabalho. Do disposto nesse capítulo, não desobriga as empresas o cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Então aqui ele já relata aí que pode haver algumas situações que algumas leis específicas de municípios ou de acordos coletivos com sindicatos podem se sobressair a lei existente aqui, ó, na nossa CLT, ou somar, né, digamos assim. Já na seção 2, ele vai falar o quê? Um assunto bem importante aqui, né? Consegue verificar junto comigo? Na seção 2, ele vai falar sobre da inspeção prévia e do embargo ou interdição. E no artigo 160, ele cita o que, aluno? Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Então, qualquer empresário que vai iniciar uma atividade, independente de qual ela seja, ela tem que passar por uma inspeção competente da área de segurança e medicina do trabalho. Assim, aprovando ali o ambiente, as atividades, o que será composto ali. Então ele vai fazer toda essa fiscalização e se tiver que adequar alguma coisa a mais, ele vai dar aquela dica ali, né? Vai mostrar, ó, você tem que atualizar isso daqui, tem que mostrar isso, tem que ter esse documento de conformidade e aí sim você pode, empresário, iniciar suas atividades. Então aqui na seção 2, ele já fala da inspeção prévia em embargo ou interdição, no artigo 160. É importantíssimo a gente ler sempre esses artigos e também pegar o quê? As normas regulamentadoras referentes a esses artigos da CLT. Na seção 3 aqui, aluno, ele já começa a citar o quê? Dos órgãos de segurança de medicina do trabalho nas empresas. Vamos ler junto ali o artigo 162. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter o serviço especializado em segurança e em medicina do trabalho, que a gente sabe que é o SESMIT. E a norma regulamentadora referente a esse artigo aqui da seção 3 do capítulo 5 da CLT é a nossa NR4. Ela fala tudo sobre a composição do SESMIT, sobre aquele quadro que tem lá o grau de risco, quantos funcionários vão depender naquela empresa, o ramo de atividade, sobre o KNAI, né? E a gente sabe, só para relembrar, né, que a composição total de um SESMIT seria quem? Um médico de segurança do trabalho, que é nosso médico do trabalho, né? O engenheiro de segurança do trabalho, a enfermeira do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e a técnica de enfermagem do trabalho. Essa é a composição de um SESMIT. Muitas empresas vão ter 2 ou 3 engenheiros, vão ter 5 ou mais técnicos de segurança do trabalho. Vai depender do quê? Do grau de risco e do ramo de atividade, né? E ali a gente vai ter ali no SESMIT toda essa dinâmica de distribuição do SESMIT como padrão. E nós sempre vamos consultar a nossa NR4.
E a partir daí vamos saber se aquela empresa está o quê? Adequada referente às normas regulamentadoras vigentes e a CLT, né? No caso aqui o artigo 162, que se refere ao SESMIT. Subindo aqui agora, aluno, um artigo muito importante. Já consegue ver a importância dessa seção 4? O que ela vem falar para nós, a seção 4? Do equipamento de proteção individual, que é o EPI, né, aluno? Já está bem craque nisso, né? O EPI é muito importante, eu sempre falo aqui, falo em qualquer lugar que eu estiver. EPI salva vidas, às vezes pode ser desconfortável, pode tirar um pouco de alguma habilidade sua técnica na sua atividade profissional, mas enfim, ele salva a sua vida, ele te traz proteção, ele garante o patrimônio mais importante do ser humano, que é a sua vida e sua integridade física. E isso é muito importante, então, você, aluno, você aí, futuro técnico de segurança do trabalho, tem que passar sempre esse conceito para todos os colaboradores que você estiver trabalhando. Quando você for dar os seus treinamentos, distribuir os EPIs, mostrar como que utiliza o EPI, você tem que falar tudo para o colaborador para ele saber a importância do uso do EPI. E voltando aqui na CLT, que é de 1943, ela fala no artigo 166, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o equipamento de proteção individual, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Então foi feito lá o PPRA, foi feito aquele estudo, foi feito um laudo, e lá você vai ver a descrição da importância e de quais EPIs são necessários para aquela atividade. E no artigo 166 da CLT, ele já fala referente aos equipamentos de proteção individual. E também já vem para nós lembrarmos de quem? Da NR6, né? Que é a norma regulamentadora específica para os equipamentos de proteção individual, nossos EPIs. E aqui já cita, tanto aqui quanto na NR6, ela cita que o empresário ele é obrigado a disponibilizar o EPI ao seu empregado. E o empregado, lógico, ele tem a obrigação de zelar por esse EPI. E aí a empresa vai ver como que ela vai administrar isso, se vai ter uma advertência ou não, por falta de zelo. Isso já fica entre a empresa e os acordos coletivos, né? Mas os dois vão ter o amparo das leis aqui, ó, tanto da CLT quanto da NR6, quanto a disponibilizar o EPI e quanto ao zelo desse EPI. E sempre, sempre, aluno, sempre lembre, em qualquer atividade que você for trabalhar no futuro, vá lá naquele colaborador e explica para ele, ó, a importância do uso do EPI e a importância de conservar o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida e a nossa integridade física. Aqui na seção 5, ele já fala o que aqui na seção 5 do capítulo 5 da CLT, das medidas preventivas de medicina do trabalho. E no artigo 168 ele fala que será obrigatório o exame médico por conta do empregador, nas condições estabelecidas nesse artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, o empregador ele se faz obrigado a prestar esse trabalho de medicina do trabalho ao seu empregado, que é fazer o quê? Aqueles exames de admissão, o exame periódico e também até o exame admissional. E nesses exames tem que fazer o quê? O ASO, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Seria isso, professor? É um atestado de saúde referente àquela ocupação, àquela atividade profissional. Então, aquele colaborador que vai trabalhar em um ambiente de risco ou não, ele vai ter lá no seu ASO, mostrando ali, ó, que ele está apto para aquela atividade. Então, para ele estar apto àquela atividade, além de ter que ter aptidão e qualificação,
ele tem que passar por exames médicos específicos, garantindo a sua integridade física para fazer aquela atividade. E naquela atividade, a empresa vai estar fazendo o quê? Os exames periódicos para acompanhar como que está esse trabalhador, né? Caso venha a ocorrer alguma evolução negativa, a empresa terá que tomar alguma outra atitude e até mudar, às vezes, aquele colaborador daquela atividade. Enfim, é muito importante a você aí, aluno, futuro técnico de segurança do trabalho, avaliar a documentação dos colaboradores, também avaliar também a documentação trabalhista de cada trabalhador, né? Se o trabalhador está ali com as NRs em conformidade, né? Os treinamentos de NRs, se ele tem aquela qualificação específica naquela atividade e também se no ASO dele, né? Que é o nosso atestado de saúde ocupacional, se está ali, ó, bem escrito claramente, está apto para trabalho tal. Suponhamos aí para trabalho em altura, tem que estar marcado lá, aluno. Então você aí que trabalhará junto em conformidade ao SESMIT, sempre consultar também o médico do trabalho, especificando toda a importância do ASO. Agora a gente vai para a seção 6, que ela fala sobre o que ali, aluno? Ela fala sobre das edificações. A nossa revisão aqui, ó, sindicância e processo administrativo disciplinar. Uma matéria bem extensa, mas muito importante, como já citei aqui. No nosso dia a dia, você sempre vai lembrar dessa matéria, sempre vai lembrar dos capítulos dela, sempre vai buscar lá, ó, algum conteúdo que você guardou, que você arquivou aí no seu computador, ou que você pesquisou e criou sua pasta de estudos. E aqui no artigo 170, ele já fala na seção 6 das edificações. As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam perfeita segurança ao que nelas trabalhe. Então, as edificações específicas para cada ramo de atividade, sendo ela escritório, administrativo ou sendo um ambiente fabril, ela tem que garantir conforto e segurança para quem for trabalhar dentro desse ambiente. E aqui no artigo 170 da CLT, ela fala especificamente sobre isso. E você aí, aluno, sempre também vai ter que fazer lá a avaliação, se o refeitório está adequado, a iluminação está adequada, vai consultar a documentação relativa à abertura daquela empresa, se foi feita alguma alteração que está em conformidade ou não as leis vigentes do país do Ministério do Trabalho e Emprego. Então é muito importante, aluno, você sempre estar averiguando essa documentação e sempre também o quê? Atualizando ela quando necessário. Junto com quem? Com o SESMIT, né? Tanto o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, a enfermeira do trabalho e a técnica de enfermagem do trabalho. E no artigo 7, já cita o que aqui, ó? Da iluminação. Então aqui ó, na seção 7 da iluminação, no artigo 175, ele vem falar sobre o quê? Em todos os locais de trabalho, deverá haver iluminação adequada, natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade. Isso já entra o quê, aluno? O que você já lembra sobre isso? Já lembra que na NR17, ergonomia, né? Ergonomia, higiene do trabalho. E a gente vê aqui ó, que no artigo 175 do capítulo 5 da CLT, ele já fala ali na seção 7 sobre a iluminação. Então, aquele ramo de atividade também tem que ter a sua iluminação apropriada, né? Monitores, salas limpas, qualquer especificamente seja aquela atividade, ela vai ter o quê? Vai ter que estar adequada coerentemente para trazer conforto ali e segurança para quem for trabalhar lá, né? Para não ter problema de visão, para não a pessoa não adquirir uma doença ocupacional, né? E temos quem? Temos a CLT com a metodologia, temos as NRs específicas e também temos as ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lá teremos a norma técnica referente a cada atividade. E lá a gente vai consultar o quê? O escritório.
qual que é a iluminação correta a utilizar no escritório? Vamos utilizar a ABNT e ver lá, né, o que fala sobre iluminação e iluminação referente a um escritório. Por exemplo, né, aluno? Então temos todo esse contexto, temos que sempre estar lá avaliando, vendo a documentação. E caso crie dúvida, você, aluno, vai lá, consulta alguém do SESMIT, um engenheiro responsável, ou busque sempre em normas regulamentadoras, busca na CLT e busca na ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? As nossas normas técnicas referente àquela situação ou atividade. Na seção 8, ele vem falar sobre o conforto térmico, que hoje em dia é muito importante, né? E no artigo 176, ele fala que os locais de trabalho deverão ter ventilação natural compatível com o serviço realizado. E no parágrafo único ele fala que a ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não preenche as condições de conforto térmico. Também temos ali na ABNT uma norma técnica referente a conforto térmico e também temos as nossas normas regulamentadoras e na CLT também fala sobre o conforto térmico. É sempre importante você avaliar isso daí, aluno. Sempre ir lá debater com o responsável, sempre consultar os documentos ali, o PPRA e outros documentos referentes a conforto térmico, a iluminação e a edificação, né, aluno? Aqui na seção 9 ele já fala das instalações elétricas e no artigo 179 ele fala que o Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente às instalações elétricas, em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia. Aqui a gente cita sempre, né, e já relembra, da nossa NR10, né, que é uma norma regulamentadora referente à segurança nas instalações e serviços com eletricidade. E na CLT ela já se refere quanto a esse trabalho. Na seção 10 da CLT, no capítulo 5, ela já vem falar sobre da movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Olha como é importante esse trabalho aqui. A gente conhece várias empresas de logística atualmente, né? E as empresas de logística são muito importantes. E no artigo 182 da seção 10, que é referente à movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, ela fala que o Ministério do Trabalho estabelecerá normas sobre as precauções de segurança na movimentação de materiais nos locais de trabalho, os equipamentos a serem obrigatoriamente utilizados e as condições especiais que estão sujeitas à operação e manutenção desses equipamentos, inclusive exigências de pessoal habilitado. Então aqui ele já mostra a importância, né, da pessoa habilitada para utilizar aquela ferramenta, aquele equipamento, né, a gente conhece aí, né, empilhadeiras, outros equipamentos para transporte e manuseio de materiais, e até mesmo aí os caminhões, né, nas docas, tudo que for referente à movimentação dentro também de um almoxarife, né, de um campo de armazenamento, de uma empresa logística, é muito importante ela estar adequada, sinalizada, as empilhadeiras estarem ok, as paleteiras, paleteira elétrica ou não, paleteira manual, as empilhadeiras a gás ou elétrica. Então todas elas têm que estar em conformidade às leis vigentes do país, estar adequada, né, a parte mecânica. E o profissional tem que ser habilitado para utilizar essas ferramentas. E nós, da área de segurança do trabalho, temos que sempre avaliar se aquele profissional é habilitado, tem aptidão para aquela atividade, se as ferramentas dele estão todas adequadas, né, os equipamentos, e sempre fazer o monitoramento das atividades que são muito importantes para o país e também são atividades de risco, né? A gente sabe a altura daquelas paleteiras, a gente sempre tem que estar acompanhando ali para deixar um procedimento com mais qualidade e segurança possível. Sempre elaborando o quê? Medidas de controle e prevenção, aluno. Aqui na seção 11, ele já fala sobre o quê? Sobre as máquinas e equipamentos. E a gente já lembra da nossa norma regulamentadora 12, né? Que é referente a máquinas e equipamentos, né? Que é a norma NR12, Segurança em Máquinas e Equipamentos. E no artigo 8.4, ele fala que as máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partidas e parada e outros que se fazerem necessário para a prevenção de acidentes.
acidentes do trabalho, né? Especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. O parágrafo único ele fala que é proibida a fabricação, a importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo. Então, a gente já aprendeu e sempre relembra aqui, né, que na NR12 ela fala especificamente que todas as máquinas que são produzidas no Brasil, elas devem atender todas as regras, a metodologia, as normas de segurança relacionadas na NR12. E também temos aqui a CLT que fala referente sobre as adequações nas máquinas e nos equipamentos. Então toda máquina também que ela vem importada, se ela não vem adequada às normas vigentes no Brasil, no país, ela tem que passar por uma atualização e ser adequada por um engenheiro responsável, um profissional habilitado, né, que vai adequar essa máquina referente às normas vigentes de segurança do Brasil. Então, aluno, tem que ficar bem fixo para você, né? As máquinas e equipamentos produzidos no Brasil, elas têm que vir atendendo todas as referências especificadas na CLT, na seção 11 e também na norma regulamentadora 12. Então, a máquina que for fabricada no Brasil, que não vier com todas essas adequações referentes, já citadas nessas duas normas e leis, elas estarão totalmente fora de conformidade com a lei vigente do país. Então, ela não pode ser utilizada. E você olhando lá, aluno, lendo mais a NR12, você vai ver lá que tem várias situações, que ela mostra que a máquina tem que ter um adesivo mostrando que essa máquina está adequada, referente à NR12 e outros contextos a mais, para você utilizar nas suas vistorias, fiscalização, para adequar o que estiver errado no ramo de atividade que você for trabalhar, futuro técnico de segurança do trabalho. Aqui na seção 12, ela já fala das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão. E no artigo 187, ele já fala das caldeiras, equipamentos e recipientes em geral, que operam sob pressão, deverão dispor de válvulas e outros dispositivos de segurança que evitem que seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com a sua resistência. E a gente já lembra da nossa NR3, né, que ela fala de vasopressão, caldeiras. É muito importante a gente sempre estar consultando NR e CLT e, no caso, o artigo específico, né, a seção específica para aquela atividade ou adequação ou máquina ou empresa, né? A gente sempre tem que consultar a CLT, aluno, sempre ficar isso fixado na sua mente. A CLT é muito importante no seu dia a dia, as normas regulamentadoras, o Ministério do Trabalho e Emprego e outras leis a serem adicionadas referente à segurança e medicina do trabalho. Aqui na seção 13, ela já fala das atividades insalubres e perigosas. No artigo 189, ele fala que são consideradas atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus direitos, aos seus efeitos. No artigo 192, ele já fala que o exercício do trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região onde existe essa empresa ou atividade. Segundo, se classifica nos graus máximo, médio e mínimo. Então, se aquela atividade, mesmo com adequações, procedimentos, EPI, EPC, mesmo com todas as adequações, ela venha transmitir alguma condição insalubre acima dos limites toleráveis, ela tem que, esse colaborador vai ter que ter uma compensação financeira, né, de remuneração. E no artigo 192 da CLT, ela já relata sobre isso, e também temos a NR15 relatando sobre isso. Parágrafo 1, trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, já não é sobre o salário mínimo, hein, aluno? Sem os acréscimos resultantes e gratificações, prêmios ou participação dos lucros da empresa. Então aí, já nessa seção, né, ela já tem o artigo
referente à insalubridade e o artigo referente à periculosidade. Isso é importante você sempre estar olhando ali, aluno, se vai ter alguma atualização ou alteração. Os governos vão mudando, né? A gente sabe que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia referente à segurança do trabalho tem que ser sempre em conformidade às leis, né? Às normas, a decretos. E quando a gente fala em normas, leis e decretos, a gente já lembra dos três poderes, né? A gente já lembra lá do presidente, a gente lembra do Senado, deputado, tudo isso se refere às leis. E a gente sempre tem que estar acompanhando aí, mesmo de longe, se teve alguma atualização no Ministério do Trabalho e Emprego referente à CLT ou normas regulamentadoras. Falando em normas regulamentadoras, alunos, chegamos aqui, ó, num assunto importante para nós. As nossas NRs, né? Atualmente, como a gente já sempre citou, temos aqui a NR1, NR2 e por aí subsequentemente, né? Chegando até a NR36. Então, aluno, eu falo para você, é muito importante você no seu dia a dia pegar ali um período do seu tempo, 2, 3 horas ou mais, conforme for a sua agenda naquele dia. Pega uma norma, dá uma lida nela, pega uma caneta, ou se você estiver vendo pelo computador mesmo, faz ali umas marcações dos itens que você achar que seja mais importante e pertinente ao seu dia a dia na área de segurança do trabalho e vai criando o quê? Criando aquele conteúdo de conhecimento, agregando na sua memória, né, aluno? Porque sempre você vai terá que consultar as normas regulamentadoras, você sempre vai utilizar lá no seu dia a dia. E como a gente já citou, né, tem várias normas que são específicas para cada ramo de atividade, né? Principalmente atividades de riscos, atividades periculosas. E ela vem te dar uma metodologia a ser aplicada nessas atividades, né? Vai te trazer o quê? Vai ser aquela bússola que vai te guiar para o norte, né? Utilizando o quê? Essa nossa bússola aqui, ó, as normas regulamentadoras. E o norte é a segurança, né? A prevenção, é a conformidade com as leis trabalhistas. Então, sempre nós temos que ter documentos referentes às normas regulamentadoras, a CLT e outros documentos a mais que temos que usar no nosso dia a dia. A área de segurança do trabalho é muito importante. Agregar conhecimento, leitura e documentações específicas para o quê? Para você trabalhar com conformidade, qualidade e prevenção. Nós, da área de segurança do trabalho, trabalhamos com o fator humano, não trabalhamos com máquinas, né? Então, aluno, você sempre tem que ter esse conceito ali, ó. O ser humano, ele é orgânico. Ele não é uma máquina, né? Não tem, assim, uma durabilidade de uma máquina. É diferente, né? A gente sabe a diferença de algo orgânico de algo elétrico ou mecânico. Então, sempre, aluno, sempre trabalhar em conformidade às leis. Sempre trabalhar conforme as leis especificam para nós. E as normas regulamentadoras são muito importantes. E falo para você aqui, aluno, é muito importante você fazer isso que eu te falei. Pega ali uma breve pausa do seu dia e vai lendo um pouco sobre cada norma regulamentadora. E para você então, aluno, o que eu posso desejar após essa revisão? Espero ter agregado bastante conhecimento que você vai utilizar no seu dia a dia. E é muito importante sempre consultar as normas regulamentadoras, a CLT, especialmente o capítulo 5 da CLT. E destrinchar mesmo, aluno, dar aquela leitura ali, tentar absorver ao máximo aquilo, porque você vai usar no seu dia a dia. E para você então, aluno, futuro técnico de segurança do trabalho, só tenho a te desejar bons estudos e até a próxima.